Jornal da Bandeirantes, gente, recebe agora o professor Arthur Igreja, especialista em tecnologia, para explicar pra gente o que aconteceu ontem no mundo, o chamado Dia da Tela Azul, ou apagão cibernético, pane, seja lá como queiram definir. O que aconteceu efetivamente, professor? Seja bem-vindo, bom dia. Olá, bom dia, obrigado pelo convite. O que aconteceu foi o seguinte, as empresas que usam Microsoft como a sua base operacional, algumas delas usam uma empresa de segurança, serviços também de uma empresa de segurança americana, fundada no Texas em 2011, chamada CrowdStrike. O que essa empresa faz? Ela tem ferramentas de antivírus e ferramentas para detecção de invasões em sistemas. E aí o que acontece? Essa empresa mandou um comunicado no começo da semana para os seus clientes, dizendo que ela faria uma atualização para deixar o sistema dela ainda melhor. Bom, o que acontece é que na madrugada da quinta para sexta, ela colocou essa atualização no ar e aí foi um desastre completo. A atualização colocava esses computadores com Windows nessas empresas na tela azul e de forma infinita. O computador ficava reiniciando, ficava na tela azul e não ia para lugar nenhum. Resultado, um caos global que começou na Austrália, começa na Oceania, vai se alastrando para a Europa, começa a afetar muitas empresas nos Estados Unidos e gera cenas que são de um filme distópico, assim. Então, eu acredito que desde aquelas primeiras cenas da pandemia, em 2020, nós não tínhamos visto algo tão estranho acontecer no mundo. Professor, tá tudo resolvido já? Não, porque a empresa voltou atrás, então ela tomou medidas para corrigir essa falha. A Microsoft, no meio do dia de ontem, afirmou que o que ela podia fazer estava feito, só que nós temos que lembrar que os efeitos, eles são dominó, né? Eles são em efeito de bola de neve. Por que eu estou falando isso? Só nos Estados Unidos nós tivemos 3 mil voos cancelados, 28 mil atrasos, e num período de férias, no período do verão no hemisfério norte. As empresas não têm outros voos para alocar as pessoas. Então, ontem, e continua sendo no dia de hoje, um caos, porque eu estou citando aqui, claro, só os voos, mas nós temos incontáveis segmentos que foram afetados, empresas que ficaram fora do ar no dia de ontem e agora estão tentando reestabelecer as coisas. Mas, ou seja, o dano causado vai levar muito tempo para ser colocado em ordem. Alguns especialistas disseram o seguinte: o problema aí está na concentração de serviços em uma plataforma. Nós precisamos descentralizar. Ao mesmo tempo, fico pensando aqui o seguinte: como é que nós vamos descentralizar? Como é que vai trocar o certo, uma empresa que tem reconhecimento, que tem expertise, que é global, por uma nova empresa que vai começar a sua trajetória sem muita experiência nesse tipo de tecnologia? Existe um caminho para isso, professor Arthur Igreja? Pedro, eu concordo contigo, não é tão simples assim. Então, as pessoas tendem a buscar respostas rápidas e simples, né? Do tipo, mas por que ninguém pensou nisso, né? E a maior parte dos problemas não são assim tão triviais, né? Então, claro, no dia de ontem o que nós vimos foi que as empresas que usam Linux, que usam soluções de outras provedoras, não sofreram nada. Então, teve muita gente que falou, o problema é usar Microsoft. Agora, veja, se o problema tivesse acontecido com outra empresa, outros dirão, por que não usa Microsoft e CrowdStrike? Então, quer dizer, passado o evento, acho que é fácil falar isso, né? Me parece que, claro, as empresas vão buscar mais redundância, vão buscar outras rotas, mas me parece que tem muito mais a ver com excesso de confiança de todo mundo. Porque o que acontece? A CrowdStrike, ela colocou no ar uma atualização que ela não tinha testado devidamente. Então, o erro crasso, o erro maior foi esse. Agora, o segundo ponto, as empresas receberam essa atualização. Por que elas simplesmente clicaram para fazer isso em todas as suas máquinas? Elas podiam ter feito isso numa amostra, num setor, numa parte da empresa. E aí, rapidamente, iam perceber que ia dar errado. Então, quer dizer, parece que as pessoas estão muito no automático, sabe? Então, foi uma irresponsabilidade da CrowdStrike, sem sombra de dúvida, mas, do ponto de vista dos clientes, e é claro que eles confiam nas empresas que eles contrataram, mas eles fizeram isso às cegas. Então, tem aprendizados aí para todo mundo.
Professor Arthur Igreja, para a gente finalizar, aqui no Brasil o grande impacto foi relacionado a internet banking, aplicativos de banco. Pessoas ficaram assustadas, né? Afinal de contas, se abre o aplicativo uma, duas vezes, ele não está funcionando, você fica preocupado com o patrimônio, ainda que pequeno, que você tenha junto a essas instituições. Em relação à segurança de dados, essa pane não afetou? As pessoas podem ficar tranquilas em relação a isso? Que passou, ou há a possibilidade ainda de descobrirmos algum tipo de problema com a segurança dos dados? Não, quanto a isso, não precisa se preocupar, porque o problema não foi causado por uma falha de segurança. Então, apesar da empresa que causou tudo isso, que é a CrowdStrike, ser uma empresa de cibersegurança, o caso não é que ela foi atacada, não foi um ataque hacker, não foi um vazamento de dados, não foi nada disso. Foi uma lambança interna. Então, aqui no Brasil, os principais danos foram nas instituições financeiras e também nas empresas aéreas. Nas empresas aéreas, porque a maior parte delas usam justamente um sistema americano. Então, como os Estados Unidos talvez tenha sido o lugar mais afetado e o segmento da aviação, isso se espelhou aqui no Brasil. Com relação às instituições financeiras, então não teve nenhuma alteração de dados. Claro que a experiência é assustadora, hoje o dinheiro é digital, então a pessoa tenta acessar a sua instituição financeira, tenta checar o seu saldo, o seu extrato, não encontra informação nenhuma, claro que ela fica com medo, mas não aconteceu volto a dizer, não há motivo algum para se preocupar. Professor Arthur Igreja, muito obrigado pela participação na Rádio Bandeirantes para contar, explicar para o nosso ouvinte o que aconteceu nesse 19 de julho, o dia da tela azul, professor. Obrigado e tomara que tenha ficado tudo isso só no dia 19, bola para frente. Obrigado, bom final de semana. Bom fim de semana. Valeu, professor Arthur Igreja conosco.